Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e hoje vamos analisar a questão 121. A pergunta é: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? A resposta é: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Nós já analisamos o significado desse termo simples e ignorantes num vídeo anterior. Eu sugiro que dê uma olhada depois para entender melhor sobre esses conceitos. Então aqui vamos analisar apenas o que significa o livre-arbítrio, né? Segundo o Espiritismo, o livre-arbítrio, ele é a nossa capacidade, ele é a capacidade que o espírito possui de escolher seus pensamentos, suas decisões, suas ações, assumindo a responsabilidade pelas consequências dessas escolhas. Então, Allan Kardec ele mostra, inclusive em outras questões do livro, que sem liberdade não haveria mérito no bem, nem responsabilidade pelo mal que a gente pratica, né? Mas o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, os espíritos nos ensinam que o homem ele tem o livre-arbítrio, né? O ser humano ele tem o livre-arbítrio pelos seus atos. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, mas livres para aprender, né? Livres para aprender, livres para crescer e evoluir por suas próprias escolhas. Mas o livre-arbítrio ele não é o mesmo para todos. Ele aumenta de acordo com a evolução. No Espiritismo, a liberdade ela não é igual para todos, né? Quanto mais o espírito desenvolve inteligência, quanto mais o espírito desenvolve consciência, né? Consciência moral, ou seja, consciência dos seus atos, né? Quanto mais ele pratica, ele desenvolve o autoconhecimento, né? Conhecer a si próprio, maior é a capacidade dele de escolher. Então, livre-arbítrio não é só escolher, mas é a capacidade que nós temos dessa escolha. Então, uma criança, por exemplo, ela não tem a mesma responsabilidade que um adulto consciente. Da mesma forma, um espírito, ele é, quanto mais esclarecido, mais plenamente ele está de responder pelas suas escolhas do que um espírito ignorante. Então, o livre-arbítrio está mais relacionado com a lei de causa e efeito, ou seja, somos livres para escolher, mas não para evitar as consequências naturais dessas escolhas. Então, por exemplo, alguém pode escolher mentir, mas não pode impedir os efeitos que a mentira vai produzir em si mesmo e nos outros. Então, veja que ele tem uma escolha, mas ao mesmo tempo ele é obrigado a arcar com as consequências dessa escolha. Então, a lei divina, ela respeita a liberdade e ao mesmo tempo educa o espírito através das consequências dos seus atos. Mas nós sabemos que o espírito ele pode escolher suas provas, ele pode escolher provas antes de reencarnar, né? Mas se existe esse planejamento reencarnatório, como é que pode existir liberdade de escolha na vida, né? Essa é uma dúvida comum. Se existe um planejamento espiritual, onde é que fica o meu livre-arbítrio, minha liberdade de escolha? Então, segundo o Espiritismo, né, algumas provas elas podem ter sido escolhidas antes da encarnação, porém a forma como a gente vai reagir, a forma como a pessoa reage a essas provas depende do livre-arbítrio, depende da sua capacidade de escolha. Então vamos imaginar que duas pessoas passam por uma prova, por uma dificuldade financeira, né, a mesma dificuldade financeira. Então, diante dessa dificuldade, uma dessas pessoas pode desenvolver paciência, resiliência, até solidariedade, enquanto outra pode desenvolver revolta, despeita, desonestidade. Então veja, a prova das duas é semelhante. As duas passam pela dificuldade financeira, mas a resposta a essa situação é livre. Cada uma escolhe como vai enfrentar esse desafio de uma forma muito particular. Então tudo tem a ver com a reforma íntima. A grande finalidade do livre-arbítrio é permitir que o espírito construa conscientemente a sua evolução. Não é só escolher. É preciso aprender a escolher bem. Por isso, o Espiritismo ele valoriza tanto aquele ensinamento de Sócrates, né? Que é atribuído a Sócrates, que é conhece-te a ti mesmo. A gente precisa aprender a se conhecer.
Quanto mais a pessoa compreende suas tendências, suas emoções, seus impulsos, mais livre ela se torna para escolher o bem, né? Porque ela já sabe o que lhe domina, ela já sabe o que mexe com ela e ela decide de forma mais livre. Então, em resumo, o livre-arbítrio ele é a liberdade de pensar, sentir e agir. É uma condição necessária para o progresso espiritual. Ela vem acompanhada da responsabilidade pelas escolhas, que se amplia à medida que o espírito evolui. E o livre-arbítrio é um instrumento pelo qual cada um constrói seu destino. Do ponto de vista espírita, então, Deus ele não nos força ao bem, ele não força ninguém a agir de acordo com o bem. Ele nos oferece a liberdade de escolha. Permite que a gente aprenda aos poucos, gradualmente, através da experiência, através do amor, através da responsabilidade. Esse é o objetivo, é para isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele quer que a gente aprenda, ele quer que o espírito se torne perfeito, mas por mérito próprio, através das suas escolhas. E se ele entra pelo caminho do mal, foi através do seu livre-arbítrio, foi através de escolha própria. Então, cabe a nós nos conhecer nossas tendências e procurar aplicar a vontade realmente na conduta correta, na conduta reta. A questão 122, ela continua o mesmo raciocínio da questão 121. Então, vamos ver o que os espíritos falam. Allan Kardec pergunta: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encamine para uma senda, de preferência a outra? Quer dizer, será que existe algo que encaminha o espírito para o bem ou para o mal? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade, desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, na questão letra A, Allan Kardec continua: de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso o que se intentou simbolizar a figura de Satanás. Aí continua na letra B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. Então, a questão 122 do Livro dos Espíritos é uma das mais importantes para a gente compreender a origem do mal. A origem do mal, o desenvolvimento do livre-arbítrio, o significado do pecado original. Então, essa questão, destrinchada na letra A e B, estão dizendo que o espírito ele é criado simples e ignorante e que Deus não cria os espíritos nem bons nem maus. Todos são criados simples e ignorantes, sem conhecimento do bem e do mal, com potencial para alcançar a perfeição. Nós já vimos isso em outras questões, inclusive. Então, no início, o espírito ele ainda não possui plena consciência de si mesmo. Por isso que seu livre-arbítrio ele existe apenas em estado inicial, embrionário, e vai se desenvolvendo gradualmente, pouco a pouco, à medida que ele vai adquirindo consciência. Então, aqui os espíritos estão respondendo que o livre-arbítrio ele se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Vejam como é importante, novamente bater nessa tecla sobre a consciência. Isso significa que a liberdade ela não surge pronta. À medida que o espírito pensa, experimenta e aprende, ele se torna cada vez mais responsável por suas escolhas. É uma questão de evolução. À medida que ele evolui, ele vai adquirindo mais livre-arbítrio. Outro ponto é, o que leva os espíritos ao bem e outros ao mal? A essa escolha. Não existe uma tendência inata para o mal. O espírito ele não carrega uma natureza pecadora. Se fosse assim, Deus seria responsável pelo mal.
né? O que contraria a própria justiça e bondade de Deus. A resposta dos espíritos, ela está dizendo que a causa não está no espírito, não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É isso que ele diz na resposta, né? Ou seja, existem influências diversas, nós caímos, né, nessas influências. O espírito escolhe a qual dessas influências ele vai dar atenção. A responsabilidade final é sempre nossa, é sempre do espírito. Né? Então, o mal, ele nasce da ignorância e das escolhas equivocadas. Não de uma essência má, não existe uma essência má. Existe uma tendência nossa de seguir as influências do mal. Então, na letra A, os espíritos respondem que os espíritos imperfeitos que procuram se apoderar dele. Ou seja, isso não significa que existam demônios eternamente condenados. Né? Se não existem demônios, não existe Satanás, quem são os espíritos imperfeitos então? Os espíritos imperfeitos, eles são aqueles espíritos atrasados moralmente, né? São aqueles que ainda possuem imperfeição, ou seja, são aqueles que ainda cultivam egoísmo e orgulho, influenciam outros para o erro, mas também estão destinados ao progresso. Né? Todos nós na Terra ainda somos espíritos imperfeitos, alguns encarnados, outros desencarnados, mas com os mesmos efeitos que tinham quando deixaram o corpo físico. A morte não os livra das imperfeições. Portanto, o Espiritismo ele rejeita a ideia de um Satanás pessoal, poderoso, um rival de Deus. A própria resposta na letra A esclarece o significado de Satanás. Os Espíritos dizem que foi isso, né, ele diz aqui, foi isso que intentou simbolizar na figura de Satanás, ou seja, Satanás ele é uma representação simbólica da imperfeição moral, ele é uma representação da imperfeição moral, não é um anjo decaído, é uma alegoria, é um símbolo do mal que ainda existe em todo espírito imperfeito. Né? O Satanás ele representa essas mais influências espirituais, as tentações, ele representa as tentações inferiores que ainda possuímos, né? Porque a nossa tendência ainda é para a mentira, ainda é para a agressividade, para a inveja, ainda tendemos ao ciúme, à soberba, né? Ainda temos a tendência de excluir quem é diferente. Então Satanás ele não é um ser criado para fazer o mal. Né? A narrativa bíblica da queda de Adão e Eva é entendida simbolicamente também, e não como um acontecimento histórico literal. Essa queda ela representa um momento em que o espírito, né, ele usa da sua liberdade para se afastar temporariamente das leis divinas. Quando a gente se afasta das leis de Deus, quando a gente se recusa a cumprir as leis de Deus, a gente sofre as consequências dos nossos atos. Uma consequência que ela é pedagógica, ela é educativa, é para educar o nosso espírito, educar a nossa alma. Então não se trata de uma condenação eterna, é uma fase transitória para o nosso aprendizado espiritual. Por isso que os espíritos dizem que uns cederam à tentação, outros resistiram. A evolução ela não ocorre exatamente no mesmo ritmo para todos, porque uns escolhem domar suas más tendências e outros preferem seguir seus impulsos mais primitivos, né? Seguir seus desejos, sem pensar nas consequências. Então, até quando, né? A gente pode pensar também, mas até quando a gente vai sofrer essas influências de outros espíritos imperfeitos, né? Na letra B, ele fala aqui, né? Na letra B, acompanhe-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo. Né? Ou seja, a melhor defesa contra as más influências não é o medo, né? Mas é o aperfeiçoamento moral. Quanto mais o espírito desenvolve humildade, disciplina, vigilância, né? Oração, caridade, quanto mais a gente vai desenvolvendo, né, essas coisas, essas competências, menos sintonia nós vamos possuindo com os espíritos imperfeitos. A obsessão ela se torna mais difícil quando a criatura conquista um domínio sobre si mesma, né, sobre suas más tendências. Quando ela doma seus instintos, então os espíritos eles não encontram mais sintonia com a nossa mente e nosso coração. Então, resumindo, essa questão, o que essa questão nos ensina? Essa questão ela nos ensina
que Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, que o livre-arbítrio ele se desenvolve aos poucos, progressivamente, à medida que a gente vai evoluindo, né? Ensina que ninguém nasce destinado ao mal. O mal ele resulta de escolhas equivocadas enquanto somos ignorantes, né, em estado de ignorância. Que Satanás é um símbolo das influências inferiores, não um ser eterno do mal. Essa questão ensina também que as más influências persistem enquanto houver sintonia moral com elas. Então, o progresso espiritual ele consiste em conquistar o autodomínio e escolher conscientemente o bem. Essa questão ela é uma das bases da compreensão espírita da responsabilidade moral. Somos influenciados por muitos fatores, né? Mas somos os autores, no fim de tudo, somos os autores das nossas próprias escolhas e os construtores do nosso próprio destino espiritual. Então, eu agradeço, muito obrigada a todos pela atenção. Se você considera que essas informações são importantes, então repassa, pois pode ajudar outras pessoas também. Então, muito obrigada, até o próximo vídeo.